secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, nos faz companhia a partir de agora. Você que está acompanhando a nossa transmissão pela 95.9 FM, participa também pelo YouTube, Facebook, deixa o teu questionamento a qualquer tempo pelo WhatsApp 659-9803-5580. Bom dia, secretário, tudo certo? Secretário cheio das polêmicas essa semana. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na CBN Cuiabá. Bom dia Camila, bom dia Igor, é um prazer estar aqui com vocês na CBN. Igor, você começa, porque senão o secretário já vai brigar comigo. Vamos lá, vamos começar pelo começo, né? A entrevista mais polêmica após primeiro turno foi do deputado federal Fábio Garcia, secretário-chefe da Casa Civil, em entrevista coletiva com relação à derrota do candidato do partido, União Brasil, derrota no primeiro turno inesperada, né? Nessa sua entrevista coletiva, o senhor citou já de cara o apoio ao Abílio, né? Foi o primeiro apoiador do Botelho a declarar voto no Abílio, após o governador Mauro Mendes, obviamente, liberar o partido, né? A senhora aguardou essa liberação e já declarou o seu voto. Eu quero perguntar se esse voto vai ser apenas voto ou vai ser apoio efetivo de um agente político que era pré-candidato à prefeitura de Cuiabá. E complemento a pergunta com relação à sua declaração, quando disse, olha, se fosse eu estaria no segundo turno e ganharia a eleição. O que te leva a fazer essa declaração? De alguma maneira a polêmica aconteceu, teve muitos comentários, críticas, o próprio deputado Botelho amenizou, mas como é que o senhor repercute a sua fala depois dessa declaração e efetivamente o apoio ao Abílio? Vai ser voto ou vai ser apoio? Bom, primeiro vamos lá. Primeiro dizer que eu tive engajado na campanha do nosso candidato Eduardo Botelho desde o início da campanha. Fiz tudo o que era possível para que nós pudéssemos estar no segundo turno. Eu tinha a convicção, e tenho, que o Eduardo Botelho era o candidato que reunia as melhores condições para consertar Cuiabá. Por quê? Tem experiência. O Eduardo Botelho, como presidente da Assembleia, tinha apoio político. O Eduardo Botelho era alinhado com o governador, compromisso do governador de ajudar ele a consertar Cuiabá. Ele, empresário, professor, engenheiro, tem uma história de vida aí que deu a ele o preparo necessário para fazer o enfrentamento a esse grande desafio que é consertar essa cidade nesse momento. Portanto, eu apoiei, ajudei a coordenar a campanha e pedi voto para o Botelho do início ao fim. Mas, infelizmente, nós não tivemos os votos suficientes para nos colocar no segundo turno. Passado o segundo turno, eu tive com o Botelho durante a apuração, ele me ligou, a gente, refletindo sobre a apuração, se a gente já tinha condições ou não de reverter e tal. Quando terminou a apuração, ele me ligou e falou, Fábio, acho que a gente deveria ir junto lá na Casa 44 para a gente poder agradecer as pessoas. Eu estive lá com o Botelho, na Casa 44, somente eu, o Botelho, a deputada Janaína e a Sônia Botelho, agradecendo a toda a nossa militância que estava lá, a todos os nossos coordenadores que estavam lá, o trabalho, o empenho, a dedicação durante a campanha. Eu sou testemunho que a equipe, todos nós e o Botelho, nós trabalhamos muito durante essa eleição. Eu desconheço, eu já acompanhei algumas eleições, eu desconheço um candidato que tenha trabalhado tanto quanto o Botelho, até porque foi uma pré-campanha longa e depois ele entrou numa campanha. E tudo que foi possível fazer, o Botelho fazia. As pessoas falam, Botelho, a gente precisa hoje estar no CPA. Ele estava lá. A gente vai fazer caminhada sexta e sábado. Ele fazia caminhada sexta e sábado. Você precisa ir em 4, 5 reuniões de vereadores por dia. Ele ia nas reuniões de vereadores. Então, ele se empenhou a massa. E ele me disse, Fábio, eu estou muito tranquilo. Eu entrei de cabeça erguida nessa eleição e saio de cabeça erguida. Nós fizemos uma campanha propositiva, discutindo Cuiabá, apresentando nossas propostas, defendendo o que a gente acreditava, e eu fiz o que era possível. Infelizmente, na democracia, são as pessoas que definem, é o voto que define, a gente não tem voto suficiente. Passado este processo eleitoral, o que eu já passei por processos similares, eu faço parte de um grupo político, desde que eu me meti nesse negócio político, a primeira vez foi em 2008 com o Mauro, candidatura do Mauro a prefeito, nós perdemos. Depois, em 2010, candidatura do Mauro ao governo, nós perdemos. Então, eu já passei por um momento de ganhar e perder a eleição. Mas todas as vezes,
perdendo ou ganhando a eleição, no outro dia a gente levantava de cabeça erguida e ia trabalhar. E é assim que eu encaro a vida. A gente pode até ter alguns percalços na vida, mas o importante é a gente cumprir o nosso papel com honestidade, com lealdade, levantar a cabeça e trabalhar. Então, eu fui coordenador com absoluta comprometimento à campanha e com absoluta lealdade ao meu grupo político. Se tem uma marca minha na política, é lealdade. Eu faço parte de um grupo político desde 2008 e nunca deixei de fazer parte. Perdi, ganhei a eleição, faz parte. Mas que eu sou leal, eu sou leal. Acabou a eleição, no outro dia levantamos, vamos trabalhar. Botelho também. Vou levantar, amanhã eu vou trabalhar. Eu, Botelho, o Mauro. O Mauro, como presidente do partido, toma a decisão de liberar os filiados do União Brasil a se posicionarem. Ele fez essa liberação formal, emitiu uma nota pública do partido. A partir do momento que todos os filiados estão liberados, todos estão liberados para dar seu posicionamento. E eu nunca votei no PT na minha vida. Eu tenho uma característica, eu sou de direita. E sempre fui assim. Eu fui expulso de um partido por manter as minhas convicções de que a gente precisa trabalhar num país eficiente, de ajuste fiscal, quando eu votei a favor da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, que são pautas da direita. Portanto, eu tinha convicção que aqui a disputa em Cuiabá ficou entre um candidato da esquerda e um candidato da direita. A única coisa que eu fiz na entrevista foi, portanto, manifestar de que, neste cenário, meu voto era do Abílio, que representa a direita nesse pleito eleitoral do segundo turno. De forma muito sincera. Ponto. E depois de o partido ter liberado. E a repercussão? Não, teve repercussão? Teve repercussão. Mas eu acho, Fábio, que, desculpa, secretário, que a repercussão foi mais no sentido da declaração, né? Essa que o Igor lembrou no começo, né? Não do voto em si, porque imagino até que muitos já esperavam, né? Que até em função desse histórico do senhor, o senhor declararia voto no Abílio. Mas em algum momento o senhor acha que pesou a mão em trazer, né, essa mensagem de que, se fosse eu ganhava? Se arrepende dessa declaração? Acha que causou um mal-estar até para o próprio grupo? Não, veja, eu fui perguntado, né? Eu fui perguntado, quer dizer, colocar as coisas no contexto. Eu fui perguntado, Fábio, se você fosse o candidato, seria diferente? Essa foi a pergunta. A minha resposta foi, eu acredito que seria diferente. E eu acredito que eu estaria no segundo turno. E eu acredito que eu ganharia as eleições. Agora, se eu não acreditasse em mim mesmo e no meu projeto, por que lá atrás eu colocaria meu nome à disposição? Eu só coloquei meu nome à disposição naquele momento que eu acreditava que eu tinha o perfil adequado para poder fazer esses enfrentamentos, ganhar a eleição e administrar Cuiabá. E o que eu disse foi o que eu defendi durante toda a minha pré-campanha. Vocês devem lembrar muito bem que durante a minha pré-campanha havia uma discussão muito grande sobre quem seria o candidato escolhido. Foi a disputa, né? E algumas pessoas defendiam que era o candidato que estava na frente na pesquisa quantitativa, e eu falava, gente, eu topo um critério, mas para mim o critério precisa ser uma pesquisa qualitativa, a gente precisa analisar o perfil, o que o cuiabano quer nesse momento. Essa sempre foi a minha defesa. O que eu disse na entrevista foi o que eu dizia na minha pré-campanha toda, sem demérito algum a ninguém. Em nenhum momento eu diminuí o Botelho. Em nenhum momento eu denegri ou ataquei ninguém do partido ou o próprio Botelho. Eu já falei aqui, o Botelho fez uma grande campanha, trabalhou demais, fez o que era possível, não conseguimos convencer, não só o Botelho, porque ele não está sozinho nisso, todos nós que participamos não conseguimos convencer a população cuiabana que o Botelho era a melhor opção. Portanto, eu efetivamente, então, eu falei o que eu já vinha falando, o que eu vinha defendendo, mantive a minha linha de defesa, eu mantive a minha característica. Secretário, o senhor falou sobre essa questão de perfil de lealdade ao grupo, né? Tem até um comentário de um ouvinte aqui, o Matheus Henrique, ele fala, Fábio, tenho o pensamento que você seria o perfil que os cuiabanos esperavam. Por que não trocou de partido e bateu de frente com o governador quando não foi escolhido? Acha que valeu a pena permanecer no grupo, né? Imagino, é a pergunta do Matheus. Bom, primeiro que se eu me considero uma pessoa leal, trocar de grupo político não é lealdade.
né? Segundo, que eu sou deputado federal. Existe uma lei que impede que o deputado federal mude de partido no meio do seu mandato. Você só pode mudar de partido no fim do seu mandato, faltando 6 meses para eleição daquele cargo que você ocupa. Então, eu só teria janela partidária em março de 2026. Se eu mudasse de partido, eu incorreria numa ilegalidade e não poderia ser candidato também, porque eu estaria, na verdade, descumprindo uma legislação. Eu não tinha opção. Mas, mesmo se eu tivesse, como eu sempre disse, eu iria me manter leal ao meu grupo político que fez uma outra escolha. Mas eu defendi, obviamente, a minha escolha. Fui vencido. E faz parte. Pedro Panock, 9h22, você que está sintonizado conosco, acompanha a entrevista neste momento com o deputado federal, secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia. Fica à vontade, Panock, para trazer teu questionamento. Muitos ouvintes participando, daqui a pouquinho eu trago mais participações aqui. Secretário, ainda falando a despeito daquela situação, do fato de Botelho terminar em terceiro, ele atribuiu a derrota à questão da polarização entre PT e PL. O senhor até mencionou isso inicialmente na sua fala. Gostaria de saber do senhor se tem, de fato, essa possibilidade, esse fator foi, de fato, preponderante para a derrota do Eduardo Botelho, na visão do senhor? Eu sempre digo que na vida ou na política, a gente ganhar ou perder, como no futebol, por exemplo, você não ganha ou perde uma partida de futebol por um único fator, né? Normalmente é uma conjuntura de fatores, porque o jogo não é um único lance, são 90 minutos. E a eleição não é um único dia, é um longo período, né? A polarização existe no Brasil? Existe. É fato que hoje a gente tem um país dividido, uma parcela importante da população para a direita, outra parcela para a esquerda, e pessoas que não estão nessa polarização. E que isso influencia a eleição? Influencia. Até porque aquelas que são de direita, elas já naturalmente apoiam um candidato de direita, aquelas que são de esquerda naturalmente apoiam um candidato de esquerda. Então, o número de pessoas que você tem para conquistar para um candidato do centro diminuiu. Que antes da polarização, você tinha 100% das pessoas dispostas a olhar um candidato do centro e ver se ele era a melhor alternativa. Então, isso obviamente tem tido impacto nas eleições em Cuiabá e também no Mato Grosso e no Brasil, né? Mas nunca é um único fator, é um conjunto de fatores. A campanha é um conjunto de fatores, mas no fim, nós não conseguimos ter os votos suficientes, não conseguimos convencer a sociedade cuiabana de que, né, a nossa candidatura era a candidatura que reunia as melhores condições para consertar a cidade de Cuiabá, que eu acho que é o desejo de todo cuiabano. O cuiabano quer um prefeito que entre lá e seja capaz de mudar e consertar a cidade. Igor, 9h24, ainda tem uns minutinhos ali antes do repórter, fica à vontade. Secretário, com relação ao Instituto de Pesquisas, a gente percebe que foi uma série de erros. Eu tive acesso a algumas pesquisas internas de algumas candidaturas, as chamadas trackings, e elas demonstravam internamente que o Botelho estaria no segundo turno. Ou seja, não estou falando de pesquisa manipulada, pesquisa interna que dizia um cenário claro do que poderia acontecer. De que maneira essas pesquisas que se demonstraram erradas acabaram atrapalhando a condução da campanha, porque elas são utilizadas justamente não para saber quem vai ganhar ou para perder, mas saber que programa eleitoral colocar, que estratégia utilizar, que discurso fazer, qual é o sentimento da população. Como é que o senhor avalia dessa maneira a questão dos institutos, errando em Cuiabá, errando em Várzea Grande, e o que isso pode mudar daqui para frente na condição dos marketing das campanhas, das coordenações de campanha? Bom, sem dúvida alguma, quando a gente tem a pesquisa, é um dos instrumentos que a gente utiliza para que a gente possa definir as ações de uma campanha, né? Para as pessoas entenderem, a gente tem uma pesquisa, um tipo de pesquisa que chama tracking, que é uma pesquisa que é feita diária, que ela mostra a tendência do voto, né? Então, diariamente, a gente olhava essa pesquisa para poder definir, bom, o que a gente fala hoje no programa eleitoral, né? Como é que nós nos apresentamos. E em nenhum momento a gente teve a indicação, por essas pesquisas que a gente tinha, da possibilidade do deputado Eduardo Botelho não estar no segundo turno.
né? Então, óbvio que isso interferiu um pouco, sim, porque nós, na verdade, se tivéssemos essa indicação, talvez tivéssemos tomado outras medidas ao longo da campanha. Mas eu não posso também aqui dizer que é inteiramente culpa de um erro de pesquisa o resultado, porque assim como o Botelho, eu também estou com a consciência muito tranquila que nós fizemos tudo que era possível, tudo. Nós tivemos uma campanha junto com os vereadores grande, a gente tinha mais de 200 vereadores na nossa coligação. Nós acompanhamos essa campanha, nós estivemos presentes nessa campanha, a gente participou das reuniões, a gente tinha uma campanha na rua grande, né, com presença, a gente conversou com muitas pessoas, a gente discutiu o plano de governo, a gente, no meu entendimento, nós fomos a candidatura que melhor apresentamos propostas para Cuiabá, a gente fez o que era possível fazer, mas não conseguimos convencer as pessoas, faz parte da política. É assim, faz parte da vida. A gente não tem somente vitória, a gente não vence todas as batalhas que a gente entra, essa infelizmente nós perdemos. 9h27, mandar um alô para todo mundo que está participando conosco, muita gente ainda comentando dessa questão eleitoral, e tem algumas perguntas aqui também, secretário, em relação ainda, né, a essa situação do Abílio, algumas pessoas criticando a postura dele, enfim, e aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho conosco, já, né, manifestou apoio ali ao candidato do PL nesse segundo turno, a gente sabe que às vezes ele adota uma postura um pouco inconstante, vamos dizer assim, ora mais crítico ali em relação ao governo, pegando, né, mais no pé ali do governo, de algumas ações, ora participando de algumas atividades, o que para uns é normal, para outros não é tão bem visto assim, né? Porque as pessoas são muito 8 ou 80, né? Ou você está aqui sempre, ou você está lá sempre. Imagina que, neste cenário, o Abílio sendo eleito, ele pode ser um importante parceiro para o governo do Estado e vice-versa? Como é que o senhor imagina, essa relação numa possível vitória do Abílio, entre o governo, né, e a Prefeitura de Cuiabá? O nosso candidato, o meu candidato do governador Mauro Mendes, era o Eduardo Botelho, né? Eu já expliquei o meu voto aqui. O meu voto no Abílio é porque a eleição de Cuiabá, ela polarizou no segundo turno. Um candidato da esquerda, que defende uma linha ideológica, um candidato de direita, que defende outra linha ideológica. E o que eu defendo por país é muito mais próximo, ou é uma característica da direita do que de esquerda. Eu defendo um país eficiente. Eu defendo um tamanho da máquina pública necessária. Eu não defendo o inchaço da máquina pública. Portanto, eu defendo a geração de emprego como o melhor programa social que a gente possa fazer para as pessoas. Então, eu defendo que emprego de qualidade é o que liberta as pessoas. Portanto, a minha decisão, ela não é porque o Abílio pode ou não pode apoiar o governo lá na frente. Não, é porque a candidatura do Abílio está muito mais próximo daquilo que eu acredito na política do que a candidatura da esquerda. É por esse motivo, né? E o que eu espero do Abílio? Eu espero do Abílio que ele possa acabar com a corrupção na Prefeitura de Cuiabá, que é um mal para a nossa cidade. A cidade de Cuiabá nunca esteve tão abandonada, tão sucateada, tão depredada, e nós nunca tivemos uma cidade tão mal cuidada como a gente tem hoje em Cuiabá. E, para mim, isso é fruto de uma junção de duas coisas, uma gestão corrupta e incompetente. Então, eu espero que ele acabe com a corrupção e que ele monte um time técnico e um time capaz para ajudá-lo a consertar a cidade de Cuiabá. A gente vai precisar fazer um intervalo obrigatório, secretário, uma pausa para o repórter CBN, mas a gente retoma já já. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Ginkgo Cidade Jardim, o primeiro condomínio de Cuiabá com academia. Minutos de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, dia 10 de outubro. Nesse momento a gente está conversando com o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia. Falamos muito, secretário, sobre essa questão, né, de Botelho, Abílio, Lúdio no nosso primeiro bloco aqui. Eu queria uma análise do senhor também em relação ao desempenho do União Brasil, né? Foram 60 prefeitos eleitos nessa disputa, o maior número aqui em Mato Grosso. Ontem a gente acompanhou alguns detalhes aí também que proporcionalmente, salvo engano, o governador Mauro Mendes, o que mais elegeu, né, prefeitos aí
dos quais ele apoiou, se a gente comparar com outras lideranças, outros governadores do União. Queria que o senhor falasse desse saldo e também já aproveitando se fica um reflexo positivo já pensando em 2026. O senhor critica muito, que a gente sai de uma eleição já pensando na próxima, mas é inevitável também quando a gente faz esse balanço. Bom, veja, eu considero positivo o resultado da eleição, salvo o que aconteceu em Cuiabá, né, que nós não esperávamos. Mas, quando a gente olha o interior do estado do Mato Grosso, União Brasil fez 60 prefeituras, né, algumas cidades importantes como Alta Floresta, como Juína, como Barra do Garças, como Tangará da Serra, entre outras. Sorriso, né? Sorriso. Então, hoje o União Brasil, então, é o partido que disparado tem mais prefeitos. O PL fez 21 prefeituras. Nós fizemos 60. Isso mostra que o governo do estado do Mato Grosso, aí, liderado pelo governador Mauro Mendes, tem um bom conceito e conseguiu ajudar muitos prefeitos aliados ao governador que faziam campanha dizendo: olha, eu sou aliado ao governador, eu fiz investimento, vou continuar fazendo, o governador vai me ajudar, né? Então, é resultado também de uma boa avaliação do governador e um bom desempenho do governo. Então, eu particularmente saio com o interior muito satisfeito do resultado da eleição. Com a capital, obviamente, nós perdemos a eleição na capital. Mas eu sempre digo, a Camila já disse aqui, eu detesto esse negócio de sair de uma eleição e entrar em outra e ficar pensando em outra. Eu acho que entre uma eleição e outra a gente precisa trabalhar. E o que vale no final é o trabalho que a gente entrega para as pessoas. Então agora, passou a eleição, acho que a gente teve um bom desempenho, nós vamos trabalhar mais ainda, muito mais, para entregar muito mais para a sociedade mato-grossense e para que a gente possa ter condições de apresentar projetos políticos lá na frente. Se nós não trabalharmos, nós não entregarmos e só nós ficarmos pensando que os prefeitos que nós elegemos vão ser suficientes para a gente apresentar um projeto político lá na frente, eu tenho certeza que nós vamos naufragar. Portanto, agora o direcionamento é trabalhar muito mais e entregar muito mais nesses próximos 2 anos que nos faltam. Igor, manda bala. Vamos lá. Secretário, que lições essa eleição traz para 2026? Sei que você não quer falar de 2026, mas deixa lições. Político aprende na vitória, aprende mais ainda na derrota. Porque tem alguns nomes já postos, todo mundo pensando em vaga do Senado, todo mundo quer ser o sucessor do governo Mauro Mendes, com a aprovação que tem, com os investimentos que tem, com o orçamento que já está aprovado para o ano que vem, recorde, com investimento na casa de 20%. Mato Grosso é um outro estado e todo mundo quer assumir um estado desse jeito. O grupo político, ele precisa pensar a avaliação que foi feita na escolha do candidato a prefeito, as vitórias, as derrotas, como isso vai servir de avaliação para o grupo escolher os nomes que vão compor as chapas para 2026? Olha, eu vou ter que manter a minha posição, porque nessa discussão entre Fábio e Botelho, eu defendi uma linha, né? Outras pessoas defenderam outra, como por exemplo o deputado Júlio Campos defendia que o Botelho estava muito na frente das pesquisas, portanto tinha que ser o Botelho. Eu defendia uma outra linha. Eu queria olhar a pesquisa qualitativa. Eu sempre disse com muita tranquilidade. Se a pesquisa qualitativa indicar que o Botelho é o melhor perfil, eu aceito. Não tem problema. Mas eu queria como critério a pesquisa qualitativa. Então, eu fico nessa situação quando você me pergunta isso, porque a linha que foi decidida para a definição do Botelho não foi a que eu defendi. Claramente, não foi a que eu defendi, né? Em 26, pelo menos para projeto majoritário, o governador Mauro já tem o compromisso dele. Vocês sabem muito bem, ele já disse isso publicamente, o compromisso dele é com o Otaviano Pivetta, que é o nosso vice-governador. Isso está definido. Então, mas ele também tinha um compromisso com o Fábio Garcia assumido e precisou mudar devido ao ambiente. Eu espero que a gente tenha condições de poder honrar os compromissos que a gente tem assumidos aí e que a gente possa preparar bem este projeto. Mas eu sempre digo, não adianta preparar projeto político antes da hora, nós precisamos trabalhar, nós precisamos entregar, nós estamos fazendo um bom governo, mas tem muita entrega para fazer ainda. Nós estamos hoje com 6 grandes hospitais sendo construídos, que vão mudar o funcionamento da saúde pública no estado do Mato Grosso, né? Um hospital regional lá em Alta Floresta,
um hospital regional em Juína, um hospital regional em Confresa, um hospital regional em Tangará, o Hospital Júlio Miller e o Hospital Central. A gente precisa entregar esses hospitais. Nós temos 4.500 quilômetros de rodovias já pavimentadas. Nós queremos chegar a 6.000. Nós precisamos entregar essas rodovias. Nós assumimos a BR-163, estamos duplicando, nós precisamos entregar a duplicação da BR-163. Nós estamos fazendo um grande investimento na educação. Tiramos a educação do Mato Grosso do 23º lugar no IDEB nacional, colocamos ela entre as 10, a 8ª melhor educação. Nós precisamos avançar na educação e continuar nesse ritmo. Para chegar lá na frente e a gente poder ter um projeto político que tenha consistência. Que a gente apresente o que a gente fez e apresente as condições que a gente tem para continuar mudando o estado do Mato Grosso. Eu digo, o governador Mauro Mendes, o governo do estado, o governo do governador Mauro Mendes é o governo que mais investe em todo o Brasil. Eu acredito que hoje ele seja um dos melhores governos que a gente já teve no estado do Mato Grosso e um dos melhores que a gente tem no Brasil na atualidade. O tamanho foi a mudança de pegar um estado praticamente quebrado, um governo do estado praticamente quebrado, com dificuldade de pagar folha, de abastecer carro de polícia, de pagar fornecedores, 11 mil fornecedores atrasados, e transformar isso no estado que mais investe no Brasil e ver o estado do Mato Grosso se desenvolvendo enquanto está se desenvolvendo. Então, eu acho que a gente tem que continuar com este ritmo de trabalho. Digo mais, acredito que a gente tem que acelerar ainda mais. Nesses últimos 2 anos que a gente tem de oportunidade, acelerar o nosso governo, entregar mais, cumprir nossos compromissos. E lá na frente a gente discute a eleição. Pedro. Só um pouquinho mais a respeito disso, secretário. O senhor mencionou todos esses assuntos importantes, esses ganhos importantes ao governo de Mato Grosso. O senhor pretende então continuar na Casa Civil? E a Gisele Simona, que não me escute, não pensa em voltar para a Câmara para viabilizar uma reeleição por lá, secretário? Olha, a Casa Civil, ela é um cargo de confiança do governador, né? Então, primeiro é o governador que nomeia e é ele que tira, né? Eu tenho um perfil muito mais de executivo de legislativo, eu sempre disse isso, né? Uhum. Então, estar lá, podendo ajudar o governo a executar e a entregar tanto, né? Para mim é muito satisfatório e para mim é uma oportunidade única, é uma honra como mato-grossense poder contribuir tanto com o estado de Mato Grosso. Agora, a decisão é sempre do governador. Eu estou à disposição. Se o governador decidir que eu fique, eu vou ficar. Se o governador decidir que eu tenha que voltar para a Câmara, eu vou voltar, né? Porque é ele que decide o cargo da Casa Civil. E aí eu volto para o meu mandato de deputado federal, que também, para mim, é uma honra poder ser deputado federal pelo estado de Mato Grosso. O governador já sinalizou algo, secretário, sobre mudanças no secretariado aí para os próximos 2 anos? Geralmente chega ali final do ano, algum gestor pensa em fazer algum ajuste. Tem algo nessa linha? E aproveitando também que o senhor falou de algumas pautas que, na visão do senhor, precisam ser aceleradas. O senhor entende que a segurança pública é um tema mais delicado nesse momento, que precisa avançar? O senhor citou aí, né? Viatura, enfim, problemas graves que a gente tinha lá no início, que foram sendo superados, mas questão de chamamento de concurso público é algo que as pessoas sempre cobram, e para além disso, essa situação, né, de crimes estarrecedores que vem acontecendo, avanço de facções criminosas. Então, podemos ter mudanças no secretariado, e a área da segurança pública é a que mais merece a atenção do governo para esses próximos 2 anos? Claro, sem deixar de lado as demais pastas. Olha, Camila, com relação à mudança do secretariado, o governador tem uma característica. Ele é uma pessoa muito reservada, né? Mas você é best dele, ele deve confidenciar uma coisa. Ele é muito reservado, então esse tipo de pensamento ele sempre guarda para ele mesmo. E ele nos chama para discutir isso muito sempre em cima da hora. Ele nunca me chamou para falar que ele quer fazer mudança no secretariado dele, então eu não tenho nenhum motivo para dizer aqui que vai haver mudança, porque ele nunca me chamou, mas eu compreendo que ele seja uma pessoa bastante reservada nesse sentido. Com relação à segurança pública, a gente tem feito muito investimento na segurança pública. Mais armamento, mais condições para as polícias trabalharem. Mas a gente tem um problema no Brasil. O avanço do crime organizado, ele é um problema sistêmico do Brasil. O crime organizado, ele aprendeu a trabalhar nas brechas da legislação brasileira. E ele tem avançado na sociedade porque a gente não é capaz de mudar a legislação para combater o crime organizado. Existe, portanto, um sentimento e, de fato, uma impunidade
do criminoso no Brasil, porque ele trabalha dentro da lei, das brechas da lei, comete o crime, ele é preso e liberado. Me fala um grande crime que a gente teve aqui no Mato Grosso, feito por facção criminosa, que não foi desvendado pela nossa inteligência, pela nossa polícia, que a pessoa foi presa. Mas a lei permite que ela seja solta depois. Portanto, o enfrentamento do crime organizado, ele é tão complexo, mas, a princípio, ele depende de uma mudança na legislação, no Código Penal. Nós precisamos ter um Código Penal muito mais duro, porque criminoso tem que estar na cadeia, doa a quem doer. E o Brasil precisa ter coragem de fazer esse enfrentamento, de endurecer o nosso Código Penal, endurecer as penas para manter criminoso na cadeia. Manda bala, Igor. Deputado, secretário, deputado, Cuiabá, a partir do ano que vem, vai ter um novo prefeito. Encerra-se aí 8 anos de Emanuel Pinheiro, 8 anos de muita crise, notadamente os últimos 4 anos. Muitas crises, operações, Cuiabá, do jeito que a gente está vendo aí e acompanhando no horário político eleitoral, na imprensa de uma maneira geral. Como o governo de Mato Grosso vai fazer parcerias com o próximo prefeito, evidentemente nesses 2 anos, os 2 últimos anos do Mauro, com uma casa de 20%, de 15% a 20% de investimento, o que o governo planeja fazer e deixar de marca aqui em Cuiabá, além da questão da saúde, além do Parque Novo Mato Grosso, mas estabelecer parcerias que não foram feitas com o atual governo, devido às condições que já foram explicadas inúmeras vezes pelo governador. O que se pode fazer, o que o cidadão cuiabano pode esperar do governo do estado aqui em Cuiabá? Primeiro dizer que o governo do estado de Mato Grosso, nós nunca abandonamos a cidade de Cuiabá, né? Apesar da gente não conseguir estabelecer uma parceria com a gestão atual do prefeito Emanuel Pinheiro, por conta dos casos de corrupção e da desconfiança ou não confiança de colocar dinheiro público na mão do prefeito Emanuel Pinheiro, o governo continuou investindo em Cuiabá. Pavimentação asfáltica nos bairros, novas avenidas em Cuiabá, regularização fundiária, investimento na saúde pública, investimentos na educação, em reforma de escolas, novas escolas sendo construídas no Pedra 90, em tantos outros bairros. Portanto, o governo investiu mais de 2 bilhões de reais em Cuiabá nos últimos anos. BRT também, né? BRT, a solução do BRT, mais de 2 bilhões de reais. Nós vamos continuar investindo em Cuiabá. Essa é a capital do estado de Mato Grosso, é a nossa capital. O Mauro foi prefeito da capital. Portanto, a gente vai continuar investindo muito na cidade de Cuiabá. A parceria vai depender muito mais de como o prefeito vai se comportar. A preocupação nossa é que a parceria aconteça, que o prefeito tenha um posicionamento correto, honesto e que as obras saiam do papel e que se transformem em realidade para as pessoas. Para você ter uma ideia, Igor, nós já assinamos com as prefeituras no interior do estado mais de 5.500 convênios. Nós colocamos mais de 5 bilhões e meio de reais de recursos na mão dos prefeitos para eles poderem fazer muitas obras, vamos dizer assim, asfalto para poder fazer hospital municipal, para poder fazer regularização fundiária, para poder reformar a escola municipal. Bom, diversos convênios, foram mais de 5.500. Então, a gente entende que quando o prefeito entrega essa parceria, ela ajuda a que os investimentos possam chegar mais rápido e atender melhor as pessoas. Até porque aí a gente tem um parceiro nos ajudando a efetivar esse investimento. Então, essa forma de parceria é uma forma que o governo gosta de trabalhar, mas a gente pede que o prefeito seja honesto, trate dinheiro público com honestidade, a gente pede que o prefeito seja ágil, seja eficiente e entregue. Então, vai depender muito mais de como o prefeito vai se comportar do que do governo. Da parte do governo, nós temos disposição de ajudar Cuiabá. Agora, uma garantia para todos os cuiabanos. Nós iremos continuar ajudando Cuiabá como estamos fazendo. Obrigado. Tem
Uma pergunta aqui de um ouvinte, secretário, é mais voltado um pouco à questão da gestão ali do governo e da organização da máquina. Ele fala sobre a Metamate. O Vitor de Várzea Grande, ele gostaria de saber a opinião do senhor sobre a Metamate. Acha que ela tem sido transparente e eficiente na gestão dos serviços prestados à sociedade? Considerando o contexto atual, acredita que seria necessário um ajuste na gestão para melhorar a transparência e eficiência da companhia? O Vitor e também está parabenizando aí pela entrevista. Bom, Vitor, obrigado. Eu acredito que a gente tem muito a melhorar na Metamate, né? E a gente precisa, de fato, reconhecer, né, algumas questões, e acredito que a Metamate é um órgão que a gente precisa efetivamente melhorar bastante o desempenho e a eficiência daquela companhia. Eu sempre defendi na minha vida que as companhias, que o Estado seja um Estado mais eficiente, mais enxuto. Eu acredito que a Metamate não está nessa linha de eficiência, portanto, muito claramente, eu acredito que nós devemos trabalhar para poder melhorar o que acontece hoje na Metamate. Mas uma melhoria passaria por uma extinção ou uma remodelação, Não, essa decisão não é minha. Uhum. Essa decisão é, obviamente, do governador. Mas aqui eu digo que eu acredito que tem espaço para grandes melhorias lá. 9h53, secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, conversa conosco. Reta final por aqui. Pedro, Igor, tem mais dúvidas? Fiquem à vontade, meninos. Tem uma última, Camila. Fique à vontade. Secretário, recentemente o presidente Lula sancionou o combustível do futuro, né? E a gente sabe que Mato Grosso tem esse papel importante, especialmente ali nos produtos que serão a base desse combustível do futuro. A gente sabe que tem, inclusive, indústrias instaladas aqui no eixo da BR-163. Gostaria de, como é que a Casa Civil está acompanhando isso, ver perspectiva de novas empresas chegarem em Mato Grosso a partir dessa demanda que teremos desse combustível do futuro? Bom, Mato Grosso, eu acredito que a agroindustrialização é um grande caminho para a gente poder gerar emprego de qualidade no estado do Mato Grosso. E isso já está se transformando numa realidade. A indústria de etanol, Mato Grosso hoje é o maior produtor brasileiro de etanol à base de milho. Portanto, nós já exportamos do Mato Grosso uma quantidade gigantesca de etanol à base de milho. Cada indústria dessa aí gera, durante a construção, mais de 1.500 empregos, durante a operação, diretos, falando de empregos diretos, durante a operação, cada indústria dessa emprega mais de 300 pessoas diretamente, movimenta muito a economia onde elas se instalam, além de valorizar a nossa produção primária, que é a produção de milho. Portanto, é aquele jogo de ganha-ganha. A gente tem os investimentos, a gente gera emprego de qualidade, a gente valoriza a nossa produção primária e acredito que essa é uma linha que a gente deva continuar perseguindo e persistindo nela. Para isso, a gente tem um programa muito transparente de incentivo fiscal para incentivar a agroindustrialização do estado do Mato Grosso. E esse movimento está acontecendo não somente na BR-163, mas se você vai para o Araguaia, tem indústrias de etanol saindo lá em Porto Alegre do Norte, em Canarana, você tem projetos saindo na região de Primavera do Leste, de Campo Verde, de Alto Araguaia. Então você tem essa agroindustrialização acontecendo em todo o estado do Mato Grosso. Eu acredito que Mato Grosso é o estado da energia do futuro no país. Tem mais, Igor? Tem sim. O governo, a Casa Civil, pretende reunir ainda este ano os prefeitos eleitos, vereadores eleitos para uma reunião, enfim, até para conhecer aqueles que foram eleitos, ter uma proximidade maior. Existe essa possibilidade de ter uma reunião em Cuiabá com os eleitos ainda este ano? Existe. Na verdade, esperar passar o segundo turno de Cuiabá, porque não dá para reunir os prefeitos eleitos sem reunir o prefeito eleito da capital, né? E a gente poder fazer uma reunião com os prefeitos eleitos, até para que a gente possa... Tem alguns prefeitos que ganharam a reeleição, portanto, conhecem o funcionamento, conhecem todos nós, nossos secretários, conhecem o funcionamento, mas aos novos prefeitos eleitos, é importante a gente poder já estabelecer um alinhamento, né? Da forma que a gente trabalha, das oportunidades que tem, dos programas que estão abertos às prefeituras, para que eles possam entrar já num ritmo mais acelerado e que a gente possa junto entregar mais para a sociedade. Então, esperar passar esse segundo turno e a gente poder organizar uma reunião com todos os prefeitos eleitos para que a gente possa fazer um grande alinhamento, que eu acho que esse alinhamento ele contribui para que os investimentos possam acontecer de forma mais rápida.
Secretário, uma saideira aqui do Benedito do bairro Lixeira, ele falou, o secretário disse que é da extrema-direita. Ele não estaria no partido errado, uma vez que a União Brasil tem ministério no governo Lula? Pensa em alguma mudança partidária, Não, secretário? eu nunca disse que eu sou da extrema-direita. Eu disse que eu tenho um perfil de direita. Né? Ser de extrema-direita é diferente, né? De ter um perfil de direita. E é isso que eu disse. União Brasil é um partido que tem integrantes da direita, como é o caso do Ronaldo Caiado, do próprio governador Mauro Mendes e tantas outras lideranças do União Brasil que representam muito claramente e sempre representaram. Lembrando que a União Brasil é uma junção do Democratas com o PSL. O PSL foi o partido que elegeu o Bolsonaro a presidente da República. Então não tem como, dentro desse partido, não ter vários integrantes da direita dentro desse partido. Né? Agora, temos também pessoas que pensam ter uma linha ideológica diferente. O amadurecimento da democracia vai fazer com que os partidos possam definir melhor esses seus lados, né? Inclusive, quando a gente fala de polarização, isso já vai começar a forçar que isso aconteça. Eu acho que isso vai ser um processo natural de amadurecimento. Então, eu não pretendo fazer mudança partidária, né? Eu pretendo continuar defendendo aquilo que eu acredito, aonde eu estiver. Hoje eu estou no União Brasil, vou continuar defendendo o que eu acredito no União Brasil e dentro da União Brasil eu tenho a liberdade de defender minhas convicções. Portanto, eu estou tranquilo dentro da União Brasil. Secretário, 9h58, obrigada. Queria agradecer, fica à vontade para se despedir aí da nossa audiência. Camila, Igor, CBN, está aqui o nosso deputado Beto 2A1 que está acompanhando aqui, mandar um abraço para ele também, mas agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, esclarecendo algumas questões e dizer que eu, como cuiabano, eu espero muito que o próximo prefeito eleito de Cuiabá possa trabalhar para consertar essa cidade e para resgatar a nossa querida Cidade Verde. Eu acho que essa é uma vontade minha, mas é uma vontade majoritária de toda a população cuiabana. Eu nunca vi a nossa cidade tão sofrida. Portanto, eu espero realmente que a gente possa ter um prefeito que conserte a cidade de Cuiabá e que Cuiabá passe a representar a pujança, a força econômica de todo o estado de Mato Grosso e que ela nos orgulhe como capital. É o que eu espero e para esse prefeito que seja eleito, pode contar comigo, seja como secretário hoje do governo, mas também como deputado federal, para que a gente possa trabalhar junto para poder consertar a cidade de Cuiabá. Obrigada. 9h59, agora a gente faz uma pausa.